Lucas capítulo de número 10, versículo 1, estamos no nosso culto de conscientização missionária. Eu vou ler novamente, o texto já foi lido no texto devocional, que diz assim: havendo passado estes acontecimentos, o Senhor chamou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele, e todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, direi em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 16: portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos, mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo, e quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Meus amados, nós lemos um texto nesta noite, texto missionário, texto da grande comissão. Só existe dois evangelhos onde nós vamos encontrar o texto, ou Jesus mandando os seus seguidores ir pregar o evangelho, mandando no sentido literal, aqueles que andavam com ele, porque Jesus mandou todos nós irmos e pregar o evangelho a toda criatura. Mas durante o ministério de Jesus na terra, não é coincidência, Mateus capítulo de número 10, Jesus envia os 12 discípulos, os mais próximos dele, os mais chegados dele. E aqui em Lucas, no capítulo 10, Jesus manda os 72. Tem tradução que diz Jesus envia os 70, mas o texto mais próximo do original diz que foram 72 que Jesus Cristo mandou. Então, enquanto Jesus Cristo estava aqui na terra, preparando os seus discípulos para continuarem a pregação do reino de Deus, Jesus os ensinou, e agora eles precisavam fazer a prática, a aula prática dos ensinamentos de Jesus. E aí digo, primeiro, ele manda 2 vezes durante os 3 anos de ministério, e a primeira vez, ou uma das vezes, não sei se é a primeira, uma das vezes, ele manda os 12, que eram os mais chegados de Jesus, também chamado de apóstolos, conforme está no capítulo 10 de Mateus. Mas aqui, no capítulo 10 de Lucas, o texto vai mostrar que Jesus tinha mais seguidores do que os 12. Jesus tinha mais do que 12 seguidores que estavam continuamente com ele. Os 12 eram apenas os mais próximos, e aqueles a quem Jesus estava preparando para exercer o ministério apostólico. Mas o capítulo 10 de Lucas vai nos mostrar que Jesus tinha muito mais do que 12 seguidores permanentes que o seguia no seu ministério. Tanto que
aqui ele vai separar 72 deles para ir e pregar o evangelho. Eu quero ministrar aqui em partes no texto que eu li nesta noite. A primeira parte desse texto que nós lemos, que vai do capítulo 1, ou melhor, do versículo 1 ao versículo 10, Jesus vai mostrar aqui a necessidade da obra, a necessidade de obreiros para fazer o seu trabalho, a necessidade de obreiros para fazer a sua obra. Eu não sei se vocês prestaram atenção, têm prestado atenção, mas muito poucas pessoas descrentes têm vindo assiduamente aos cultos na igreja. Depois da pandemia, ou antes da pandemia, geralmente costumávamos apresentar aqui num culto de dia de domingo, de 15 a 20 pessoas visitando a igreja. Mas depois da pandemia, o número de pessoas descrentes, que não são crentes, que frequentam a igreja, diminuiu assustadoramente. Haja vista que percebemos que as pessoas que, depois que passaram pelo período da pandemia, parece que perceberam assim: olha, eu preciso aproveitar mais a vida. E as pessoas estão de alguma forma no mundo se entregando cada vez mais ao pecado, à devassidão, aos prazeres, como se a vida fosse acabar repentinamente, sem verdadeiramente buscarem a Deus e buscarem ao Senhor. Daí a necessidade cada vez mais da igreja fazer o que foi feito ontem à noite no evangelismo noturno. A igreja ir aonde está o pecador, porque se nós tenho percebido que a partir dos tempos que nós estamos vivendo, ficarmos esperando que os pecadores venham à igreja para ouvir falar de Jesus, nós vamos ganhar poucas pessoas para Jesus. Mais do que nunca há uma necessidade da igreja ir aonde os pecadores estão. Prestaram atenção no que foi falado pelo rapaz que foi liberto através de uma oração? Todas as noites o diabo nos visita, mas hoje Deus nos visitou pela primeira vez. Esta colocação deste rapaz ontem à noite mostra a deficiência da igreja. Isso mostra que nós estamos, na verdade, muito acomodados nos cultos, dentro da igreja, adorando, cultuando na terça, na quinta, no domingo, quando na verdade nós precisamos ir aonde os pecadores estão, para podermos anunciar o reino de Deus para estes pecadores. Agora, o que está acontecendo mostra-nos a realidade de um pedido de oração, que foi o único pedido de oração que Jesus Cristo fez na Bíblia, durante todo o seu ministério. Durante todo o ministério de Cristo, é a única vez em que Jesus pede oração. Ele diz: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Rogue ao Senhor, peça ao Senhor, interceda ao Senhor da plantação, que mande obreiros para fazer a colheita. Por quê? Porque ele está dizendo: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu quero dizer nesta noite que esta oração que Jesus orientou-nos fazer é uma realidade no nosso tempo. Nós não precisamos que Jesus compareça pessoalmente a nós, para entender que nós já fomos comissionados por Cristo para ir e fazer a colheita e pregar o evangelho, porque Jesus já nos mandou ir, irmão. Jesus já nos mandou ir. Meu irmão, eu acho muita incoerência da nossa parte como cristão. Nós ouvimos falar de Jesus toda semana, todo mês, todo ano, enquanto existem pessoas que estão precisando ouvir falar de Jesus pelo menos pela primeira vez. Nós temos o remédio, mas nós não podemos adiar esse remédio. Estou lembrando-me agora da história de um missionário que foi pregar na Índia, e ele fez amizade com um hindu, um praticante do hinduísmo.
E quando ele fez amizade com o praticante daquele hinduísmo, ele falou de Jesus. E aquele hinduísta jovem disse: olha, eu sou muito jovem e eu não quero ser crente agora. Quem sabe quando eu ficar mais velho eu vou querer o teu Jesus. E aquele missionário, história real, era médico, porque em determinados países só entram pessoas fazedores de tenda, ou seja, aqueles que têm uma profissão e trabalham naquela profissão para poder evangelizar. E aquele missionário era um médico. Aquele rapaz hindu um dia adoeceu, e quando ele adoeceu, ele ficou muito doente, era uma doença para a morte. E aí ele mandou um mensageiro até aquele missionário: eu estou muito doente, por favor, você é médico, mande, venha me consultar e passar um remédio para mim. Aquele médico perguntou para ele, para o colega, qual era a doença que o amigo tinha. Ele falou, então ele prescreveu o remédio, só que ele colocou na bula do remédio, no papelzinho branco, colado na bula, no vidro do remédio, disse: tome a primeira dose daqui a 30 dias. O colega levou. E ele, quando pegou no remédio que leu, tome a primeira dose daqui a 30 dias. Não, ele está ficando doido. Daqui a 30 dias eu posso morrer. Daqui a 30 dias eu posso estar morto. Daqui a 30 dias essa doença pode me matar. Leva de volta, manda ele trocar essa prescrição aqui. E ele voltou, e o médico então fez uma outra bula, um outro papelzinho, colocou lá: tome a primeira dose daqui a 15 dias. Quando ele leu, ele disse: não, daqui a 15 dias eu estou morto, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer imediatamente. Não, manda ele trocar esse negócio. Mandou, voltou, e aí ele colocou, o médico estrategicamente fez o papelzinho e colocou: tome a primeira dose amanhã. Mas ele também não se contentou. Ele mandou o rapaz voltar, e agora o médico foi pessoalmente até ele e falou de Jesus na seguinte forma: se você não pode esperar 30 dias para tomar uma dose desse remédio, você pode morrer. Se você não pode esperar 15 dias para tomar a primeira dose desse remédio, porque você pode morrer. Se você não pode esperar para amanhã para tomar a primeira dose desse remédio, porque você pode morrer. Porque você tem que esperar para amanhã para aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você precisa receber Jesus Cristo hoje. E aí nessa ministração, aquele hindu entendeu que ele não podia esperar para amanhã para poder fazer um concerto com Jesus. E naquele dia ele entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Muito bem, a primeira parte desse texto que nós lemos mostra da necessidade da obra, da grandeza da obra e do pouco número de pessoas que realmente estão trabalhando na seara do Mestre. Eu li o livro Heróis da Fé várias vezes, 6, 7 vezes. E lá na biografia de Martinho Lutero, o intercessor de Martinho Lutero, um dia tem uma visão. Ele vê um homem sozinho trabalhando num campo de trigo, colhendo trigo, mas era tanto trigo que aquele homem se cansava. E quando ele acorda daquela visão, ele entende pelo Espírito Santo que aquele homem é Martinho Lutero, grande reformador, que está se esforçando para ganhar almas, para pregar o Evangelho, mas que ele está sozinho, que ele não tem ninguém para auxiliá-lo, que ele não tem ninguém para ajudá-lo. Uma grande tarefa para ser feita, mas apenas uma pessoa fazendo. Meu irmão, o censo do IBGE de 2022 da cidade do Prata deu aí uma população de 28.300 e alguma coisa. Nós somos uma igreja não tão grande, uma igreja mediana para baixo, mas existe aí mais de 28 mil pessoas a quem eu e você precisamos dizer para ela que existe uma solução para ela, que existe salvação para ela e que só Jesus pode mudar a história da sua vida. Mas muitas das vezes nós estamos tão embaraçados no dia a dia das nossas coisas, que nós já não temos mais tempo de fazer alguma coisa para Deus. E Jesus está dizendo: a obra é grande, mas está faltando obreiros para esta obra. Segunda coisa que eu aprendo no texto, Jesus está dizendo assim no versículo 4: não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente
pelo caminho. Depois ele vai dizer: permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário, e não fique mudando de casa em casa. Segunda coisa que eu aprendo é que quando eu me disponho a fazer alguma coisa para Deus, quando eu me disponho a trabalhar na seara do mestre, haverá provisão da parte do mestre para a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que existe muito crente, me perdoa a sinceridade, vocês sabem que eu sou sincero quando eu prego, sou uma pessoa sincera na minha fala, não arrudei toco, como diz no Nordeste, para falar. Muitas das vezes você está trabalhando, os seus projetos e sonhos e conquistas às vezes não está dando certo, não está fluindo como deveria fluir. Sabe por quê? Porque você primeiro está deixando de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, para tentar conquistar, e aí não está desfrutando da provisão de Deus para a sua vida. Veja o que Jesus Cristo disse aqui para os discípulos: quando vocês forem, vocês não precisam levar nada, não precisam levar bolsa, não precisam levar mochila, nem sandália, e vocês também não precisam se preocupar quando chegar na casa de uma pessoa. Tudo o que ela colocar na mesa para comer, coma sem nada perguntar. Jesus está dizendo: pode fazer a minha obra, que não vai faltar nada. O necessário para comer, o necessário para vestir, o necessário para alcançar, eu vou providenciar para você. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu tenho 30 anos que sirvo a este Deus. Eu nunca vi este Deus deixar um servo da sua obra passar necessidade ou passar fome. Com certeza Deus vai prover o necessário para aquele que se dedicar a fazer alguma coisa para Ele. Meu irmão, quando eu fui chamado para o campo missionário, eu tinha 3 empregos. Eu estava no melhor tempo da minha vida: 2 empregos municipais e 1 emprego federal. Eu estava no melhor tempo. Nessa época eu pude, depois de mais de 8 anos de prova, dormindo numa casa sem energia, cozinhando a Liduína, cozinhando num fogãozinho de 2 bocas, uma estragou, só uma depois, ganhando R$85 em 100 horas aula. Era o preço da hora aula naquele tempo, 85 centavos. Quando eu estava morando pude ganhar um salário melhor, morar numa casa melhor, Deus me chamou para a obra missionária. E você já conhece o meu testemunho aqui. E eu deixei tudo para receber R$200. Mas eu quero te contar um testemunho. Quando foi para ir para o campo missionário, umas semanas antes de ir para o campo missionário, eu fiz uma oração a Deus, porque nós não tinha nada, nem um carro para levar a mudança. Nós mudamos para o campo missionário em cima de uma caçamba. Sabe o que é fazer uma mudança em cima de uma caçamba? Você já fez uma mudança em cima da caçamba, a altura que é, para você colocar as coisas lá em cima? Uma caçamba que ia para o lugar onde eu ia morar, que ia buscar pedra para fazer paralelepípedo, para fazer calçamento. Aí o prefeito disse: ó, o único carro que tem é uma caçamba, se você quiser levar a sua mudança para lá. E nós não tínhamos dinheiro nenhum, porque tinha deixado tudo. E quando voltei do seminário, não tinha dinheiro. A gente tinha que viver ali nos limites. E eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: Deus, eu preciso ir para o campo missionário, mas eu não posso ir sem dinheiro. Eu preciso chegar lá e já ter alguma coisa. Então eu te peço, por favor, faça com que o mantenedor mande antecipadamente, antes de eu ir para o campo missionário, o meu salário de R$200, que era o meu salário. Quando foi naquela noite, eu tive um sonho. Eu sonhei que estava saindo do trabalho, onde eu trabalhava na Secretaria de Ação Social. Parava em frente ao banco, o banco abria 2 vezes na semana na cidade, na terça-feira e na sexta-feira, só até meio-dia. Era uma agência, uma extensão do banco de uma outra cidade, não era o banco mesmo. Ele vinha e abria na terça e abria na sexta-feira até meio-dia. Eu lembro que eu ia mudar na terça, na sexta-feira, no último dia que o banco abria, antes de eu ir para o campo missionário, eu tive um sonho na noite. Quando chegou no outro dia, na sexta-feira, eu esqueci do sonho, mas quando eu voltei, ia passando de frente do banco, eu me lembrei do sonho. O banco estava fechando. Eu disse para o guarda: por favor, eu me lembrei de uma coisa. Será que você deixa conferir aí um saldo, um extrato aí na máquina do banco?
Eu disse, eu vou esperar você. Quando eu procurei minha carteira, eu tinha esquecido de levar o cartão do banco. Sabe por quê? Eu tinha aberto uma conta para receber meu salário. E para poder abrir a conta, eu tinha que depositar R$20, porque senão a conta não ficava aberta. Então eu depositei R$20 emprestado, depositei na conta. E o cartão não estava na minha carteira. Aí eu disse, eu preciso ir lá em casa buscar o cartão, mas eu não tenho nem como ir, está longe, distante. Na mesma hora chegou minha irmã, porque no sonho eu não entrava no banco. No sonho eu mandava minha irmã entrar e conferir o extrato. Então chegou minha irmã e chegou uma colega dela numa bisa. Disse, você me empresta sua bisa rapidinho para eu ir lá em casa? Eu te empresto. Eu fui, cheguei com o cartão e disse aqui, você, no sonho era você que olhava se tinha os R$200. Minha irmã entrou no banco, ela tirou um extrato. Quando ela tirou o extrato, estava lá R$220 no extrato do banco. Naquele ano eu fui adotado, eu, mais 2 missionários no Ceará e mais um na Bahia. No primeiro congresso de missões que houve em Tuiutaba, eu me encontrei com todos os outros missionários. Eu perguntei para ele, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual de vocês recebeu o salário antecipado antes de ir para o campo missionário? Os missionários que eram sustentados pela mesma secretaria que eu era sustentado. Disse, pastor Arnaldo, eu passei, foi 3 meses para receber o meu primeiro salário. Mas eu disse para ele, eu não sei o que aconteceu, mas a secretaria depositou o meu salário antes de eu passar o primeiro mês no campo missionário. Por quê? Porque eu ousei fazer uma oração e pedir a Deus que me enviasse a provisão da obra antes de eu ir, porque eu precisava ter pelo menos o suficiente para poder sobreviver no campo de missões. Eu quero te dizer que quando Deus chama, não importa, talvez você não tenha uma chamada para ir para o campo missionário, ficar no trabalho itinerante 24 horas a sua vida toda, mas se você fizer, mesmo no trabalho secular, mas servir a Deus na igreja, servindo a Deus no chamado que Deus tem na tua vida, Deus vai providenciar um milagre na tua casa, porque Jesus está dizendo que não vai faltar nada para aquele que obedece o seu chamado. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui no texto também Jesus alerta os seus discípulos. Diga comigo assim, eu sou discípulo de Jesus. Ele alerta os seus discípulos com o cuidado do tempo. Ele diz aqui, ó, não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandália, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Por que Jesus disse isso aqui? Porque naquele tempo no Oriente Médio, até hoje, uma saudação, quando o oriental se encontrava com outro e se saudava, a saudação durava horas. Horas de bate-papo, de conversa. Jesus está dizendo assim, vocês estão indo para a minha obra, vocês estão indo para a minha seara, estão fazendo o meu trabalho, vocês não podem perder tempo. Cuidado com o tempo, cuidado com a urgência do tempo, cuidado com a otimização do tempo. Irmão, quanto crente está perdendo tempo, e perdendo tempo, e perdendo tempo, e perdendo tempo, e dizendo que um dia vai fazer alguma coisa para Deus, mas nunca faz nada para Deus. Quando Jesus está dizendo, quando vocês for, não façam saudações longas. Jesus está dizendo, rima o tempo, aproveite o tempo, use o tempo que eu dei a vocês com qualidade. Eu quero dizer, irmão, talvez você está aqui esta noite, nós estamos aqui com saúde, com força, com vigor, esperando acontecer alguma coisa, para fazer alguma coisa para Deus, mas quem sabe amanhã, quem sabe depois, quem sabe na semana que vem, muitas das vezes não teremos essa oportunidade de fazer alguma coisa. Jesus está dizendo para nós, usa o tempo que eu te dei hoje, agora, para fazer alguma coisa para mim, trabalhar. A irmã falou aqui, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós estamos postergando, adiantando. Deus está falando, você tem que usar o tempo com sabedoria, com qualidade. Faça agora o que eu coloquei na tua mão para fazer, porque amanhã pode ser que você não tenha mais tempo de fazer alguma coisa. E às vezes, meu irmão, não é só porque eu não tenho tempo, às vezes é porque não dá tempo o pecador esperar. Às vezes o pecador que está esperando você não vai dar tempo. Lembra da história aqui que eu contei?
de um cacique, de um jovem cacique que estava sendo preparado para ser o líder da sua tribo. E ele sentiu uma dor de cabeça, foi colocado no colo da sua mãe, e ele adoeceu de tão maneira que ele começou a chorar e dizer: mamãe, 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 eu vou morrer, mamãe, eu vou morrer, para onde eu vou? Mamãe, eu vou morrer, para onde vai minha alma? Por favor, me fale, para onde vai minha alma? E naquela tribo, nunca ninguém tinha falado de Jesus para aquele povo. Ela não sabia, disse: meu filho, eu não sei para onde é que vai sua alma, eu não sei te dar essa resposta. E aí na semana seguinte ele ficou mais doente, e ele disse: mamãe, eu vou morrer, mamãe, eu vou morrer, por favor me diga, para onde vai minha alma? Para onde vai minha alma? Por favor me diga, meu filho, eu não sei. Aquele jovem morre, aquela grande promessa, aquela promessa para o líder daquele clã morre. E aí 30 dias depois chega um missionário naquela tribo. Aquele missionário chega 30 dias depois dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. E um grande missionário, missiologista brasileiro, que foi missionário lá na África, que contou esse testemunho, esqueci o Ronaldo Lindório. Ele conta no seu livro que aquele missionário está pregando, as pessoas ficam ao redor dele, porque já ouviu falar que tinha passado missionário nas tribos mais distantes. E sai uma mulher descabelada de dentro de uma tenda, triste, cabisbaixa, tomada de tristeza. Ela pega aquele missionário pelos braços, chacoalha ele várias vezes e diz para ele: por que você não chegou antes? Por que você chegou atrasado? Por que você não chegou antes? Por que você não chegou antes? Aquele missionário chegou 30 dias depois, quando já não se podia mais falar de Jesus, quando não tinha mais jeito, quando de nós estamos chegando atrasados no chamado, no propósito para a vida de alguém. Às vezes o tempo aqui, às vezes não é só com relação ao nosso tempo que está passando, mas às vezes o tempo aqui é também com relação àquele que precisa ouvir da tua boca que Jesus Cristo quer salvá-lo. Jesus chamou atenção para isto. Outra coisa, Jesus aqui falou do poder do Espírito para fazer a obra. Ele vai dizer aqui: quando vocês entrar numa aldeia, curai os doentes que houver na cidade e proclamai que o reino de Deus está à vossa disposição. No versículo 19 também ele diz: eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, assim como todo o poder do inimigo. Nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Oh, glória ao nome de Jesus. O texto também diz que além dele chamar, além dele enviar, além dele prover, ele também nos dará as armas que nos faz capaz de podermos fazer a sua obra. Jesus está dizendo assim: se você, Arnaldo, se você, João Maria, se você, José, se você, Igreja do Prata, dispuser a fazer a minha obra, dispuser a se levantar para fazer a minha obra, eu vou vos dar poder, eu vou vos dar autoridade. Ele está dizendo aqui, ele está dizendo, se ele está dizendo que tem escorpiões e serpente é uma expressão idiomática para os demônios, para Satanás. Ele está dizendo assim: os demônios vão se levantar, o inferno vai se levantar, as serpentes vão se levantar, mas eu vos dei poder para pisar serpente, para pisar escorpiões. Ele está dizendo aqui: o diabo também vai influenciar mentes de homem mau para se levantar, mas eu vos digo, nada e nem ninguém vai vos impedir de fazer a minha obra, porque eu vos dei poder para fazer a minha obra. Quando nós compramos, você já conhece esse testemunho, mas cabe no texto, eu vou falar. Quando nós compramos a primeira van, carro coletivo da igreja, eu cheguei de noite, meia-noite, meu telefone toca, pastor Disseu, líder de jovens, estava com um grupo de jovens, orando por uma moça que tinha ficado endemoniada, de 9 da noite até meia-noite endemoniada. O demônio saía e voltava. Não era porque eles não eram homens de oração, não. É porque existem categorias de demônios, principados e potestades, e nem todo mundo tem autoridade, tem patente para expulsá-los. E um dia ele me liga, meu telefone toca, e eu não tinha contado para a igreja que nós tínhamos ido comprar aquela van. Ninguém sabia, eu queria fazer uma surpresa para a igreja. Ele disse: pastor, nós estamos aqui desde 9 horas da noite, tentando expulsar um demônio, ele vai e volta, a gente não consegue, estamos cansados. O senhor vem aqui? Eu digo: eu vou aí.
E eu fui na van. Ninguém sabia que a igreja tinha comprado uma van. A igreja já tinha caminhonete. Eu disse: eu não vou na caminhonete, eu vou na van. A caminhonete já está guardada. Eu fui na van. Nem eles, o Disseu com os jovens que estavam nele, sabia que eu ia chegar na van. Mas quando eu encostei a van no quarteirão da casa, o demônio falou na boca da moça: ele chegou, agora eu vou embora, eu tenho que ir embora. E nós oramos e aquela moça foi liberta. Hoje ela é membro da nossa igreja. Sabe por quê? Porque Deus deu à igreja, Deus deu a você, Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Nós estamos fazendo a obra missionária no Nordeste. Às vezes alguém pensa: o pastor Arnaldo está indo para o Nordeste porque ele é nordestino, está fazendo obra. Não, não é não, irmão, não é não. Deus sabe que não é. Sabe por que nós estamos fazendo cruzadas, pão para o sertão do Nordeste? Porque é a região do Brasil menos evangelizada do Brasil. 84% ainda é católico romano. E quantas viagens eu já fiz nesses 10 anos? 2.000, 2.500. Teve um ano da primeira igreja que nós fomos abrir no Floriano. Nós andamos mais de 25 mil a 30 mil quilômetros no ano. Estrada 2.500 quilômetros para lá, para cá, para lá e para cá. Um dia eu fui pregar em Araguari. Sentei ao lado do pastor que nem conhecia o trabalho do Prata. Deus tomou ele. Na hora que estava cantando, uma cantora bateu na minha coxa e disse: meu servo, eu guardo você na tua ida e na tua volta, quando você viaja para fazer a minha obra. Sabe por quê? Porque Deus nos deu poder e autoridade. Você acha, meu irmão, que o diabo não já armou cilada? Você acha que o diabo não já armou laço para me matar dessas estradas? Mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, porque Ele nos deu poder e autoridade para fazer a sua obra. Você acha que o diabo já não tentou nos matar nesta cidade? Vocês mesmos já conhecem os testemunhos aí. Mas Deus está dizendo aqui: nada e nem ninguém vos fará mal, porque eu vos dou poder. Oh, vou esperar você adorar Jesus. Ele não vai mandar soldado para o trabalho sem primeiro capacitar esse soldado. Agora, quarta coisa que eu aprendo, quinta coisa que eu aprendo: dificuldades e provações. Ele diz: no entanto, quando entrardes numa cidade, não for de bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se vos apegou às sandálias, sacudimos contra vós. E aqui no versículo 3 ele diz: eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não existe facilidade na obra. É por isso que a grande maioria não quer fazer nada para Deus. É porque quando surgem as primeiras dificuldades, eles param, eles desistem. O diabo sabe que você desiste fácil. E quando você se levanta para fazer alguma coisa, ele cria uma situação e ele sabe que você vai parar. Ele sabe que você vai desistir. Ele sabe que você vai ficar neutralizado. Então toda vez que você se levantar para fazer alguma coisa para para Deus, ele vai criar uma situação para te parar. Só que Jesus não prometeu facilidade no exercício da sua obra. Ele não está dizendo: eu envio o lobo para o meio das ovelhas, não. Ele não está dizendo que nós vamos ficar aqui e os lobos vão vir, não. Ele diz: eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Parece incoerência, irmão, porque você, como um pastor, jamais pegaria seu rebanho de ovelha e levaria para um covil de lobos. Mas não tem como nós ganharmos os lobos para serem transformados pelo Espírito em ovelhas de Jesus. Então as ovelhas de Jesus precisam ir para o meio dos lobos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus vai guardar as ovelhas dele. Vai ter provação, vai ter dificuldade, vai. Jesus disse isso, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por que nós temos que ir? Estou já encerrando. Porque haverá o juízo final, irmão. Você tem noção do que será o juízo final? Se todo ser humano na terra tivesse noção do que seria o juízo final, correria para Jesus agora. Não esperava nem terminar a mensagem. Jesus está dizendo aqui que se os discípulos dele entrassem numa cidade
e o povo daquela cidade não recebesse a mensagem do evangelho, quando eles saíssem, eles não deveriam levar nem o pó das ruas daquela cidade. Sacudi a sandália dos vossos pés, até do pó que se apega, porque naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela pessoa que rejeitou meu evangelho. Você sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Sabe, você sabe. Deus envia os anjos para lá, porque Jesus vai destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Os habitantes de Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo e enxofre. Mas quem passar pelo juízo final não será destruído com fogo e enxofre. Quem passar pelo juízo final vai morar no lago de fogo e de enxofre. Jesus está falando aqui da urgência do evangelho, porque quem morre sem salvação não tem mais jeito para ele. Não adianta, você pode acender vela, rezar terço, não adianta fazer missa de 7º dia, não adianta querer fazer culto. Hoje os pastores estão fazendo culto da saudade. Não adianta. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Jesus está falando aqui da urgência do juízo final. Irmão, no juízo final não haverá absorvição. Todo crente deveria zelar pela sua fé, para que nunca seja preciso um dia ele passar pelo juízo final. Porque o juízo final será o lugar onde todo ser humano deveria pedir para nunca estar lá. Quando aquele grande trono branco de Apocalipse capítulo 20 descer sobre a terra, o poder da glória deste trono será tão grande que o texto vai dizer que os céus e a terra desaparecerão diante do poder da glória daquele que está sentado no grande trono branco. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que não aceitaram o seu evangelho. E para terminar, Jesus já nos comissionou. Ele diz aqui: qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos. Aquele que vos rejeitar estará rejeitando a mim. Jesus está dizendo: eu já te comissionei. No dia que você aceitou Jesus, Ele já te comissionou. Eu estou esperando Jesus me chamar. Não, Ele já te chamou, irmão. Ele já te chamou faz tempo. Faz tempo. Lá em João capítulo 15, versículo 15, ele diz assim: eu vos chamei e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A palavra nomear ali, você já me ouviu pregar, é uma procuração. Para que serve uma procuração? Quando a gente compra os terrenos lá no Nordeste, não tem como o pastor Leontino ir assinar lá, mas o tesoureiro de Tuiutaba. A gente faz uma procuração. Aí o obreiro de lá, no nome do presidente, assina a escritura. Jesus está dizendo assim: eu já nomeei você, no meu nome você pode ir. É no meu nome, não é no teu nome. Bendito seja o nome soberano de Jesus. O Caldelli leu aqui na quinta-feira e pregou na Bíblia, na sua tradução, na linguagem de hoje, quando Jesus Cristo, escrevendo à igreja de Filadélfia, disse: eu sei que a sua força é pequena, mas mesmo que a tua força é pequena, você é fiel, e porque você é fiel, eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Jesus estava dizendo: não é pela tua força que você vai fazer alguma coisa para mim, porque eu sei que a tua força é pequena, mas é pela minha força, é no poder do meu nome que você vai fazer a minha obra. Fica de pé comigo nesta noite. Jesus já te deu uma procuração no nome dele. Um dia nós estávamos evangelizando numa vila católica, não tinha igreja evangélica lá. As pessoas não queriam receber crente, mas nós fomos assim mesmo, de porta em porta. Dividimos o grupo em 2 grupos, porque a vila era um vilarejo. Quando você chegava, era uma rua do lado e do outro no distrito.
Eu estava evangelizando de um lado da rua e minha irmã com outra equipe do outro lado. Ela entrou numa casa, tinha um homem há 7 dias deitado dentro de uma rede, sem fazer uma refeição, 7 dias sem comer. Ela me chamou quando eu saí de dentro de uma casa. E ela disse: vem cá, tem um homem aqui que está 7 dias dentro de uma rede, sem comer. Conversava, irmão. Estava conversando com as pessoas. Quando eu cheguei na casa, Deus me disse: está endemoniado. Eu falei: vamos cantar um hino 192 da harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Quando nós cantamos o primeiro refrão, pelo sangue, o homem ficou endemoniado dentro da rede. O demônio se manifestou. Era um distrito. Aqueles berros, os vizinhos correram, ficaram na porta, ficaram na janela, encheram aquela casa por fora. Nós oramos. Aquele homem foi liberto na hora. Eu perguntei para ele: você está com fome? Ele disse: estou morrendo de fome. Eu digo: prepare um prato de comida para ele. Prepararam um prato de comida. Aquele homem se levantou e foi comer. E os descrentes que estavam no lado de fora disseram: verdadeiramente Deus está na vida dos crentes. Verdadeiramente Deus está na vida dos crentes. Eu quero dizer para você que você não tem o que esperar para fazer. Jesus já te chamou, Jesus já te comissionou, Jesus já te deu poder. E Ele disse: vá, no meu nome cure, no meu nome expulse demônio, no meu nome pise serpente, no meu nome. Você. Não, irmão, eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Se você sabe que precisa fazer alguma coisa para Deus, fazer uma entrega de verdade, não é esse negócio de vir na igreja e voltar toda semana, não. Eu quero orar por você. Você quer ser um ganhador de alma? Eu quero orar por você. Você vai fazer um compromisso lá na sua empresa, você colocar folhetinhos lá, para quando alguém ir lá, você pelo menos entrar aqui um folheto para você. Fazer alguma coisa para Deus. Quantas pessoas estavam no evangelismo ontem? Tinha quantas? 10 pessoas. Quantas pessoas vão no evangelismo contigo no sábado? 5 pessoas. Numa igreja que 200 pessoas estão assim. Você ainda não acha que precisa fazer um compromisso com Deus? Eu vou esperar você. Talvez você está ouvindo as mesmas coisas, os mesmos testemunhos. Eu sirvo a Jesus há 30 anos. Quinta-feira da semana que vem eu vou fazer 51 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 20 anos. Disse isso aqui, você já me ouviu, eu vou dizer de novo. Eu aceitei Jesus com 20 anos. Eu cheguei no Prata com 31 anos de idade. Novo. Ficou força. Mas a minha frase sempre foi essa: uma casa onde o pai de família foi embora, abandonou a família, deixou uma mulher numa cidade pobre do Nordeste para cuidar de 5 filhos, 2 especiais. Quando eu aceitei Jesus, eu disse para Deus: muitas das vezes, quando eu não tinha
uma oferta para colocar no gasofilaço. Eu fiz uma oferta. Eu disse: Deus, a única coisa que eu tenho para te ofertar é a minha juventude, é o meu vigor, é a minha força. E eu quero gastar o meu vigor e a minha força na tua causa. Eu não me arrependo de ter feito esta oração. Eu não me arrependo. Eu sei que você pode fazer uma entrega. Tudo bem, se você não quiser vir fazer aqui, mas é onde você está. Feche seus olhos. Há pessoas morrendo toda hora do seu lado, perecendo. E a Bíblia diz: salva aqueles que estão sendo levados para a matança. Se você disser não sei, aquele que conhece os corações não saberá, e não pedirá ele ao homem conforme suas obras. Num congresso em Uberaba de missão, num culto missionário como esse, estava uma equipe tirando a oferta missionária. Um jovem não tinha dinheiro naquele culto. Eles tinham colocado uma caixa de papelão na frente do púlpito. Aquele jovem se levantou e disse: Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ofertar minha vida. Entrou dentro da caixa e disse: eu estou ofertando a minha vida para a tua obra. 3 anos depois ele estava em Camboriú fazendo um seminário para ser enviado para a obra missionária. O mundo jaz em trevas, meu irmão. E Jesus está dizendo: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que choram, a Bíblia Sagrada diz que o ganhador de alma sábio é. O crente sábio é um ganhador de alma. Porque ele sabe que tudo que ele conquistar aqui nesta terra vai ficar aqui, mas as almas que ele contribuiu para ganhar é um tesouro que a recompensa será dada no céu. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Diga alguma coisa para ele. Se você percebe que você tem sido negligente no teu chamado, tão sozinho, você já sabe, Deus já revelou para você o que Deus tem contigo, você não está fazendo. Saiu da rota para a direita ou para a esquerda. Peça para Deus alinhar a tua vida no caminho de novo. Filhos pródigos, seja no ministério com crianças, seja no ministério com jovens, seja no ministério de evangelismo, seja qual for o ministério, qual for. Eu vi crentes esta noite chegando 8 horas na igreja. Nem o culto dominical é mais valoroso para muitos crentes. E anunciar tua salvação. Eu serei. Deus nos chamou para ser pai de multidões. Pai de multidões. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Muitas gerações eu serei. Deus chamou um homem estéril e uma mulher estéril para ser pai de multidões. E tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Glória ao nome de Jesus. Eu tocarei em muitas gerações.
Desde quinta-feira que o Prata está tendo festa. Os maiores cantores do Brasil estão aí. Se você não tivesse hoje à noite aqui e nem na igreja, muito possivelmente você estaria lá. Muito possivelmente você estaria lá. Se você não fosse crente, não conhecesse Jesus, muito provavelmente você estaria lá, na exposição. E você estaria igual eles lá, dando tudo. Quanto uma pessoa gasta de quinta-feira até amanhã, até hoje, domingo, numa festa de exposição? Uns R$2.000 com bebida, com comida, o Flávio está falando aqui. E às vezes isso aí, Flávio, R$2.000 em 4 dias, não é nem o que uma pessoa oferta para a missão durante o ano. Para sustentar o obreiro missionário. Irmão, nós precisamos rever. Eu vou dizer, nós vamos encerrar. Nos Estados Unidos, as pessoas gastam lá mais com pet, mais com cachorro. Eu estava ouvindo um pastor que tem um grande trabalho na África. Vou trazer ele aqui, Paulo Locatelli. Vou trazer ele aqui no Congresso da Missão. Ele disse que estava passando em São Paulo e viu um prédio. Disse que era um shopping. Disse, ali um shopping. Aí olhou lá, pet shop. Era um pet shop do tamanho de um shopping em São Paulo. Você não acredita que esse é um pet shop? Ele disse lá que tinha roupinha de casamento de cachorrinho, R$3.000. O smoke do cachorrinho para casar com a cachorrinha, R$4.000. Diz que as pessoas estavam lá, o shopping lotado, Flávio, as pessoas comprando. E às vezes saía do pet shop, na rua, na calçada, um mendigo jogava. Nem olhava. Nós estamos vivendo esse tempo em que o ser humano está sendo mais desvalorizado do que os animais. Mas nós, a igreja, fomos chamados para ganhá-los para Jesus. Pastor Arnaldo, vamos ganhar todos? Não, Jesus falou o que aqui? Jesus disse assim, eu achei interessante essa colocação, vou liberar vocês. Todos vão crer, pastor, na pregação? Não, Jesus mostrou que não. Ele vai dizer aqui, ele vai dizer bem aqui. Ele vai dizer assim, chega lá, versículo, capítulo. Diz aqui, ele diz aqui, assim que entrardes numa casa, dizei, paz seja nesta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, voltará para vós. Então nem todo mundo vai crer, mas todo mundo precisa ouvir. Amém, meu irmão? Vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Estamos nesta noite, neste culto de conscientização missionária. Teus filhos aqui entenderam a palavra, estão fazendo uma entrega e um propósito de não se perder tempo nas saudações, mas saber, meu Deus, remir o tempo, porque os dias são maus. Cada um certamente está fazendo aqui um propósito e vai voltar para sua casa e certamente vai fazer, quem sabe, a oração, meu Pai, que fazia John Knox na Escócia: dai-me almas, Senhor, ou morrerei. Senhor, faça de nós, a Igreja do Prata, ganhadores de alma. A seara é realmente grande, poucos são os trabalhadores, mas nesta noite nós oramos ao Senhor da seara, que levante trabalhadores para a colheita, porque os campos estão brancos, meu Pai, para a ceifa. E certo é um ditado, o ditado: uns plantam e outros colhem, mas todos têm a sua recompensa. Que o Senhor receba, Pai, a entrega de cada crente nesta noite.
que teu Espírito Santo mova o coração de cada um de nós para o propósito, o objetivo e a finalidade que o Senhor nos deu no corpo de Cristo. Te pedimos isso esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se a sua entrega foi de todo o teu coração, eu tenho certeza que Deus recebeu. Tem alguém esta noite que quer ficar crente em Jesus? Alguém que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém no nosso meio que ainda não é crente, quer ficar crente? Glória a Deus. Maravilha. Bendito seja o nome de Jesus. Mais alguém quer fazer isso esta noite? Mais uma vida, mais uma alma. Quer entregar sua vida a Jesus, se reconciliar? Alguém que já foi crente, está afastado, quer voltar para Jesus? Tem alguém mais? Uma vida, mais uma pessoa, uma alma já é preciosa demais para Jesus. O céu para quando a alma entrega sua vida a Cristo. Mas se tiver mais alguém, nós oraremos por ti também esta noite. Tem mais uma vida, mais uma pessoa? Mais alguém esta noite? Não tem? Então nós vamos orar por esta alma preciosa. Estenda as mãos para cá. Em nome de Jesus, Senhor. Esta vida nesta noite está te recebendo como Senhor e Salvador de sua vida. Está escrito na tua palavra que todo aquele que vem a ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Receba, Senhor, esta entrega, esta vida, desta alma. Só o Senhor tem poder para perdoar os seus pecados, lavá-la na palavra, purificá-la no sangue de Jesus, escrever o seu nome no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, papai, recebe esta entrega nesta noite, desta alma, Pai, que teu Espírito Santo opere de forma tão poderosa, que esta vida se torne uma coluna na tua casa, para a tua glória, em nome de Jesus. Saúde ela na paz do Senhor. Dê um abraço nela em nome de toda a igreja. Irmão, eu já vou liberar os irmãos. Temos aqui um pedido de oração pelo Paulo, que está na medicina, sofreu um AVC. Diz que a filha dele está aqui, a Cristina está aqui. Não está a Cristina, está ali a Cristina. Vamos orar pelo Paulo, irmão? Amém? Agora, fazer uma outra intercessão pelo Paulo. Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui esta noite, Pai. Quando a tua igreja, ela se reúne, um crente sozinho não é igreja, é uma pedra. Mas quando a igreja se reúne, o templo de Deus se forma, o tabernáculo de Deus se forma, e no tabernáculo a tua Shekinah, a tua glória se manifesta. Senhor, nós queremos te apresentar o Paulo, que está na medicina, meu Deus e meu Pai, com um AVC, sofreu um AVC. Meu Deus, o Senhor pode visitá-lo agora. O Senhor sabe o número do leito que ele se encontra no hospital, ali na medicina. E o Senhor pode tanto visitá-lo pessoalmente, como o Senhor pode enviar um anjo do Senhor para visitar o Paulo naquele leito, na UTI em Uberlândia. Visita aquele homem, Senhor. O Senhor pode restaurá-lo, a sua família. O Senhor pode fazer um milagre, assim como também na vida do Breno, que já foi orado aqui esta noite. Assim como também na mãe, a mãe do irmão Sérgio, diácono Sérgio, também ajudar na sua recuperação. Porque para ti não existe nada impossível. Tu és Deus de milagre. Nós lemos na sua palavra, o Senhor disse: ide e curai os enfermos, expulsai os demônios, proclamai o evangelho. E é isso que estamos fazendo, Senhor. Pai, nós oramos e cremos no teu milagre nesta noite, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém, irmão. Porque quando você diz amém, se você diz eu concordo. Muito bem. O presbítero Gessé pede para toda